nome é Maurício Alves. Bem-vindos a mais uma videoaula do projeto de reforço às aulas de agrometeorologia por meio de videoaulas. Vocês sabem como se formam as nuvens? E que há diferentes tipos de formação de gotas de chuva? Então, acompanhe essa videoaula para conhecer os principais aspectos desse importante elemento meteorológico, que além de influenciar no solo de radiação, a chuva é uma das principais peças para a reposição da água no solo. Água que será usada tanto na taxa de transpiração das plantas, como na taxa de evaporação do solo. Nuvem é um conjunto de gotículas muito pequenas de água ou de cristais de gelo, ou de ambos em suspensão na atmosfera. Para que haja a formação dessas gotículas, é necessário algumas condições: a presença do vapor de água, a presença dos núcleos de condensação ou núcleos de gelo. Para que haja a formação de uma gotícula de nuvem, é necessária a presença dos núcleos de condensação, que são partículas sólidas que estão em suspensão na atmosfera e que oferecem uma superfície de contato para que ocorra a condensação. Qualquer partícula pode ser um núcleo de condensação, desde areia, argila, fuligens, pólen e etc. Existem núcleos higroscópicos, como o cloreto de sódio, que possui a capacidade de atrair a molécula de água e com isso facilita para que ocorra a condensação. De maneira similar, para que ocorra a formação dos cristais de gelo, é necessária a presença dos núcleos de gelo, que são partículas que facilitam o ordenamento estrutural da solidificação da água. Os melhores núcleos são aqueles que mimetizam a geometria molecular de um cristal de gelo. Sendo assim, é raro encontrar um núcleo de gelo em comparação a um núcleo de condensação. Como exemplo, temos as bactérias do gênero Pseudomonas e argilas do tipo Caulinita. Uma outra curiosidade desses núcleos é que eles só se tornam ativos em temperaturas sub-zero, que é aproximadamente 15 graus Celsius negativos, o que torna comum encontrar água ainda no estado líquido em temperaturas menores que 0 graus, conhecidas também como água super resfriada. Por fim, é necessário que o ar esteja saturado de vapor de água, ou seja, a umidade relativa tem que ser igual a 100%. E como ocorre a saturação do ar? Se lembrarmos da videoaula de umidade relativa, vimos que o ar pode saturar de duas maneiras. Uma que é pelo aumento da concentração do vapor de água e outra que é diminuindo a sua temperatura. As nuvens, de maneira geral, se formam a partir do resfriamento do ar, que pode ocorrer de diferentes formas. A mais comum é o levantamento por convecção, em que algumas áreas da superfície absorvem mais energia solar do que outras, aquecendo, portanto, o ar de maneira diferenciada. Esse ar, que por exemplo pode ser uma parcela de volume qualquer, ao aquecer, torna-se mais leve do que o ar circundante e com isso irá se elevar e cada vez mais afastar da superfície terrestre. À medida que essa parcela de ar se eleva, ela irá expandir, uma vez que a pressão atmosférica diminui com a altura. Essa expansão gera um resfriamento e a perda de temperatura irá favorecer com que a umidade relativa aumente e com isso ocorrendo a condensação. O levantamento por convecção depende unicamente do quão quente ou quão aquecida está essa parcela de ar em relação ao ar circundante. Portanto, é mais comum nos períodos do dia à tarde e do ano no verão. As condições quando favorecem a elevação do ar, unicamente pela diferença de temperatura, se diz que o tempo ou a condição atmosférica está instável e quando não, está estável. Um outro processo muito comum é o levantamento frontal. Nesse, temos a entrada de uma massa de ar fria, que é mais densa, em uma região com a presença de uma massa de ar quente e úmida, que é mais leve. A entrada dessa massa de ar fria fará com que a massa de ar quente eleve-se e com isso se resfrie. E nesse processo forçado ocorrerá a condensação. Temos também o levantamento por convergência de ventos. Áreas de baixa pressão atmosférica, como vimos na aula de ventos, são áreas de convergência de ventos em diferentes direções. Logo, esses ventos irão se chocar e, como não podem transpor a superfície, irão se elevar. E nessa elevação irá favorecer o resfriamento e a condensação. Por último, temos o levantamento orográfico.
Nuvens orográficas originam-se devido à presença de uma massa de ar úmido e devido à presença de um relevo de grande altitude. Como essa massa de ar não pode atravessar a montanha, ela terá a sua elevação forçada, favorecendo o resfriamento e também a condensação. Para que uma gotícula de nuvem precipite, é necessário que esta cresça em tamanho e em volume. Aproximadamente é necessário 1 milhão de gotículas para formar uma única gota de chuva. Em nuvens quentes, cujo topo da nuvem está sob temperaturas maiores que 0 graus Celsius, há somente presença de água líquida. Nessas nuvens existem gotículas de diferentes tamanhos, grandes e pequenas, que se movem a diferentes velocidades, à medida que os movimentos turbulentos da nuvem atuam sobre elas. Essa diferença de velocidade irá fazer com que as gotículas maiores choquem e coletem as gotículas menores, crescendo em tamanho. Esse processo de choque e coleta é conhecido também por coalizão e coalescência. Quando essa gotícula atingir um determinado tamanho em que a força gravitacional supere os movimentos ascendentes das nuvens, ela irá precipitar. Já nas nuvens frias, nuvens cujo topo da nuvem está localizado em regiões da atmosfera onde a temperatura é menor que 0 graus Celsius, as gotas de chuva podem se formar também por meio dos cristais de gelo. O ar nessa nuvem é saturado de vapor de água, tanto em torno dos cristais de gelo, como em torno das gotículas. Entretanto, a concentração de vapor de água sobre o cristal de gelo é menor do que sobre a água líquida, lembrando que isso ocorre devido à maior resistência da água em escapar do gelo do que sobre a água líquida. Consequentemente, essa diferença de vapor de água entre o gelo e a água irá fazer com que o vapor de água sobre a água líquida desloque-se para o cristal de gelo e com isso esse cristal irá crescer em tamanho e em peso, podendo superar as forças ascendentes da nuvem e precipitar. À medida que esse cristal precipita, ele poderá crescer ainda mais de tamanho, coletando gotículas de água super resfriada ou até mesmo outros cristais de gelo. Dependendo do tamanho desse cristal de gelo e da temperatura do ar abaixo da nuvem, ele poderá descongelar e com isso precipitar na forma de água líquida ou não, na forma sólida, como o granizo e a neve. Para quantificar as chuvas, são usados dois índices, a altura e a intensidade pluviométrica. A altura é expressa em milímetros e é obtida pelo volume precipitado por uma unidade de área. Suponhamos que você derrame 1 litro de água em 1 metro quadrado de área. Fazendo aqui então, 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos sobre 1 metro quadrado, que é igual a 10.000 centímetros quadrados. Efetuando a divisão, temos uma altura igual a 0,1 centímetros, que é igual a 1 milímetro. Ou seja, 1 milímetro de chuva é igual a 1 litro por metro quadrado. 10 milímetros de chuva é igual a 10 litros por metro quadrado. Já a intensidade é obtida pela altura sobre o tempo e é expressa em milímetros por hora. O instrumento utilizado para a medição da chuva chama-se pluviômetro, que é basicamente constituído por um cilindro com fundo afunilado, denominado coletor. Esse coletor é responsável por escoar a água que cai sobre ele até um reservatório. A área da borda do coletor define a área de captação do pluviômetro, que pode variar de 200 a 500 centímetros quadrados. O pluviômetro deve ter um formato de preferência cilíndrico, pois essa forma fornece condições idênticas à exposição de ventos e deve possuir um coletor profundo para evitar a perda de água por respingos. Bom, com isso chegamos ao final da nossa videoaula de nuvens e chuvas. Espero que tenham gostado. Fiquem bem!